Muito bem, pessoal, mais uma vez aqui de volta ao nosso curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Chegamos ao nosso bloco número 2 da primeira aula, lembrando que são 10 blocos, cada bloco trabalhando 5 questões. Espero que vocês tenham gostado do primeiro bloco. Neste bloco número 2, nós trabalharemos as questões 6 à questão número 10. Tudo bem? Veja, não se esqueça que a aula 1 é gratuita, as primeiras 50 questões resolvidas. A partir da aula 2, basta você adquirir pelo site www.eleitoralcombruno.com.br das questões 2 à questão 10. Combinados? Vamos à questão número 6. Essa questão foi cobrada em 2015 pela Banca CESP, TRE Rio Grande do Sul, para o cargo de técnico judiciário área administrativa. A respeito do sistema eleitoral brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da moralidade eleitoral exige dos candidatos a prestação de contas uniforme, sem previsão de prestação simplificada, independentemente do valor movimentado em seu processo eleitoral. Essa letra A está falsa porque o sistema eleitoral admite na lei das eleições o que nós chamamos de sistema de prestação de contas simplificada. Aquele candidato que, por exemplo, tem uma movimentação financeira de até R$ 20.000 pode usufruir desta prestação de contas simplificada. Se você tem curiosidade, está previsto lá na lei das eleições, artigo número 28, parágrafo 9º, da Lei das Eleições. Tudo bem? Então, o artigo 28, parágrafo 9º, ele admite a prestação de contas uniforme ou no que tange a prestação de contas simplificada. Então, a letra A, ela está falsa, porque a letra A prevê que não há a questão da prestação de contas simplificada. B. O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios a todo cidadão brasileiro alfabetizado, em pleno gozo de saúde física e mental, que se encontra em seu domicílio eleitoral. Letra B, falsa. Por que a letra B está falsa? Porque suponhamos o seguinte: o cidadão tem 80 anos, é brasileiro, é alfabetizado. No caso, o voto para ele e o alistamento é obrigatório? Não. Para os acima de 70 anos, os abaixo de 18, 16 a 18, o alistamento e o voto é facultativo. Então, eu não posso dizer que o voto e o alistamento eleitoral será obrigatório para todo brasileiro cidadão alfabetizado. Não. Então, tem esses casos que eu acabei de citar que torna essa assertiva falsa. Letra C. As eleições presidenciais fundamentam-se no princípio da isonomia da concorrência, não diferenciando o peso dos votos dos eleitores brasileiros. Muito bem, o voto ele é universal, o voto atinge a todos. Então, todos que estão em condições de votar, em plenas condições, conforme preceitua os dispositivos constitucionais, poderão votar. E, pelo contrário, na letra C ainda diz que as eleições presidenciais fundamentam-se no princípio da isonomia da concorrência. Então, todos poderão se candidatar com igualdade de armas, paridade de armas. Então, o voto dos eleitores tem peso? Não tem. Então, qualquer um tem o mesmo peso no voto comparado com outros. Né? Então, o homem tem o mesmo peso do voto da mulher. Basta estar no pleno gozo dos requisitos para poder votar e se alistar. Então, a letra C está verdadeira porque realmente a Constituição não diferencia o peso dos votos dos eleitores. Letra D. Adotam-se no Brasil o caráter sigiloso secreto do voto, o pluripartidarismo e o sufrágio restrito e diferenciado. Falso. O sufrágio ele não é restrito. O sufrágio ele vai ser o quê? Universal. Então, veja, o voto não tem diferença entre um eleitor e outro. O sufrágio ele não é restrito, apesar de nós passarmos em alguns momentos da nossa história pelo sufrágio restrito. Não, o sufrágio ele agora ele é universal. Tudo bem? Letra I. O partido político detém autonomia para definir em que município será instalada sua sede, sua estrutura interna, sua organização, seu funcionamento e demais cláusulas. Essa letra E ela está falsa porque o partido político
ele tem que instalar a sua sede na capital federal. Então, a sede do partido político é instalada na capital federal. Por isso que ele não tem autonomia para definir em que município será instalada a sua sede. Tudo bem? Vamos agora para a questão número 7. Questão número 6, o gabarito nós marcaremos como letra C. Tá bom? Vamos à questão 7. Foi cobrada em 2015 pela banca AOCP, TRE do Acre, para técnico judiciário, área administrativa. Em relação à legislação eleitoral, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. O Código Eleitoral é a legislação central do regime jurídico eleitoral, sendo as demais legislações acessórias naquilo em que ele for omisso. Está falso, porque, na verdade, quem é a legislação central do regime jurídico eleitoral não é o Código Eleitoral, e sim a Constituição Federal. Tá bom? Então, letra A, marque aí, por favor, falso. B. A lei que alterar o processo eleitoral deve respeitar a regra da anualidade eleitoral. Que regra que é essa? É aquela prevista no artigo 16 da Constituição Federal, que é o princípio da anualidade. Já respondemos algumas questões assim, e a letra B está verdadeira, sem dúvida. C. É inaplicável dentro do sistema processual eleitoral qualquer disposição do Código de Processo Civil em razão da sua incompatibilidade com o que dispõe o Código Eleitoral. Bom, nós temos as chamadas fontes diretas e fontes indiretas no direito eleitoral. O Código de Processo Civil é uma fonte indireta, então, na verdade, é aplicável no sistema processual eleitoral as disposições do Código de Processo Civil. Então, na letra C, você marcará como falso, porque, pelo contrário, não é inaplicável, e sim será aplicável. Tudo bem? Letra D. A cada eleição será publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral lei específica dispondo a respeito do pleito a ser realizado. Não é que cada eleição nós teremos uma lei, nós teremos resoluções. Então, as resoluções que vão regular aquelas eleições. Então, eu não vou ter uma lei para cada eleição, viraria uma bagunça, apesar que a gente está tendo leis para cada eleição, né? as alterações legislativas. Mas o problema da letra D é que não teremos uma lei específica dispondo a respeito do pleito. O que nós teremos, anote por favor no seu material em PDF, são resoluções do TSE, conforme estabelece o artigo 105 da Lei das Eleições, tá bom? Letra E. Além das disposições constitucionais, somente lei complementar pode dispor acerca de matéria eleitoral? Falso. Nós temos, por exemplo, leis ordinárias, como a lei dos partidos políticos, como a lei das eleições. Então, não é somente lei complementar que vai dispor sobre matéria eleitoral. Então, marque a letra E como falsa. Então, qual que é o gabarito da questão? Questão 7, gabarito letra B. Questão 8, veja só. Ano 2014, Banca CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para juiz de direito substituto. Assinale a opção correta no que diz respeito aos princípios do direito eleitoral. A. O termo poliarquia é usado tanto para designar uma democracia representativa moderna, como para distinguir esse tipo de regime daqueles não democráticos. Essa letra A já é o gabarito da questão número 8. Esse termo poliarquia é um avanço no estudo do direito constitucional, principalmente no que tange à democracia. Então, a poliarquia é uma modalidade de democracia moderna, avançada, a democracia que nós vivemos hoje, uma democracia representativa moderna, onde há uma participação maior, pelo menos tenta-se, uma participação maior dos cidadãos, dos eleitores. E vai distinguir a poliarquia daqueles regimes que não são democráticos, ou seja, são autocráticos. A letra A está correta e você vai perceber pela análise das outras assertivas. Veja a letra B. A democracia direta ela é caracterizada pelo voto de igual valor de todos os eleitores e pela provisoriedade da ocupação de mandatos de representação. Não. A democracia direta ela será consubstanciada pelo plebiscito,
pelo referendo e pela iniciativa popular. Diretamente o eleitor participando do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Quando eu falo de voto de igual valor de todos os eleitores, o voto que nós realizamos nas eleições é uma democracia indireta, porque nós votamos em alguém que vai nos representar. Por isso que é indireto. Então a letra B, falsa. C. O sufrágio universal e o voto direto e secreto são as formas de exercício da soberania popular estabelecidas no texto constitucional, mas podem ser abolidos a qualquer tempo por deliberação dos senadores. Não. O sufrágio universal e o voto direto e secreto são cláusulas pétreas. Vamos lá na Constituição Federal. Quero que vocês se dirijam, por favor, ao artigo número 60, parágrafo 4º. Veja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vamos para o inciso 2º. Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, por conta disso, não pode ser abolidos a qualquer tempo. Então, nós temos aqui o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. Tá? Então, a letra C, falsa. D. Considera-se indireto o voto que é dado a uma sigla partidária, possibilidade existente em sistemas eleitorais que contemplam a existência de uma lista pré-ordenada de candidatos. A letra D está falsa. Sabe por quê? Esse voto que é dado a uma sigla partidária não é voto indireto, é voto de legenda. Nós temos o voto nominal, que é dado a um candidato específico, e o voto de legenda, onde você escolhe votar naquela legenda de partido. Então, não é voto indireto. Vamos corrigir aqui. Como que chama isso? Voto de legenda, tá certo? Letra E. Por força do princípio da anualidade eleitoral, todas as regras eleitorais demandam aprovação com anterioridade de pelo menos um ano para que possam vigorar nas eleições seguintes. Olha, por força do princípio da anualidade, todas as regras demandam aprovação com anterioridade de pelo menos um ano para que possam vigorar nas eleições seguintes. Não. O que prevê o artigo número 16 da Constituição Federal é o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação, mas somente terá eficácia após um ano da data de sua vigência. Então, quando fala que passam a vigorar nas eleições seguintes, falso. O vigor, né, a vigência, perdão, ela é imediata com a publicação. Então, a letra E está falsa porque vai contra a previsão do artigo 16. Então, nós marcaremos na questão número 8, o gabarito letra A, tá bom? Vamos à questão número 9. Ano 2014, Banca Fundep, Tribunal de Justiça de Minas, foi cobrado para juiz. Analise as afirmativas as seguintes. Primeira assertiva. Independente e próprio, com autonomia científica e didática, o direito eleitoral está encarregado de regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e o processo eleitoral, cujo conjunto de normas destina-se a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, especialmente os que envolvam votar e ser votado. Verdadeiro. O direito eleitoral avançou tanto que hoje ele possui autonomia científica, didática. Dentro das universidades, nós temos a disciplina de direito eleitoral, né? Então, a número 1 está correto, né? Então, o direito eleitoral ele está sim encarregado de regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e o processo eleitoral, tá bom? 2. A lei eleitoral é exclusivamente federal por força do artigo 22, primeiro da Constituição, podendo, no entanto, os estados e municípios disporem de regras de cunho eleitoral supletivamente. A número 2, ela está falsa, por quê? Quando o artigo 22, primeiro, fala que é competência privativa da União dispor sobre o direito eleitoral, a gente entende que a competência privativa pode ser delegável aos estados, mas não aos municípios. Então, por isso que nós invalidamos a número 2. 3. As medidas provisórias podem conter disposições com conteúdo eleitoral. Não, medida provisória não pode dispor sobre matéria eleitoral. Tá? 4. Vigora no direito eleitoral o princípio da anterioridade,
Ou seja, embora em vigor na data de sua publicação, a lei somente será aplicada se a eleição acontecer após 1 ano da data de sua vigência. Veja que nesta questão considerou o princípio da anualidade sinônimo com o da anterioridade. Você não vai brigar com a banca, vai considerar assim. Tá? E é isso mesmo, aqui não de forma literal, mas uma interpretação do artigo 16 da Constituição, é esse que é o princípio da anterioridade ou anualidade, como a banca trouxe como sinônimo. Se eu estou buscando aqui as corretas, só a 1 e a 4 estão corretas, por isso que nós marcaremos como gabarito a letra D, tá bom? Vamos à questão 10, que é a última questão desse bloco 2. Ano 2017, Banca Fundação Carlos Chagas, TRE São Paulo, foi cobrado para técnico judiciário, área administrativa. Acerca das fontes de direito eleitoral, letra A. A função normativa da Justiça Eleitoral autorizam que sejam editadas resoluções normativas pelo TSE com a finalidade de criar direitos e estabelecer sanções, possibilitando a revogação de leis anteriores que disponham sobre o mesmo objeto da resolução. Falso. Temos 2 erros aqui. Primeiro, que resolução de TSE, que vai regular as eleições, não podem criar direitos nem estabelecer sanções. Segundo, que resolução não revoga lei anterior. Resolução apenas regula, explica de uma maneira mais didática o que está previsto nas legislações. Então, letra A, falsa. B. As normas eleitorais devem ser interpretadas em conjunto com o restante do sistema normativo brasileiro, admitindo a celebração de termos de ajustamento de conduta previstos na Lei 7.346 de 85, que disciplina a ação civil pública, desde que os partidos políticos transigam exclusivamente sobre as prerrogativas que lhes sejam asseguradas. Falso. Anote para mim aí. Não é permitida a celebração de termos de ajustamento de conduta nas normas eleitorais. Tudo bem? Não é admitido os TACs nas normas eleitorais. Tá certo? C. O Código Eleitoral define a organização e a competência da Justiça Eleitoral, podendo ser aplicado apesar da Constituição prever a necessidade de lei complementar para tanto. Claro, o Código define lá, o Código que é de 65, ele é uma lei ordinária, mas ele foi recepcionado pela Constituição como lei complementar, e lá na Constituição fala que uma lei complementar disporá sobre a organização e competência da Justiça Eleitoral. Então, veja, o Código Eleitoral, que é uma lei ordinária, ele foi recepcionado como lei complementar. Então, não há nenhum problema. Está verdadeira a letra C. Letra D. As resoluções normativas do TSE, as respostas às consultas e as decisões do TSE são fontes de direito eleitoral de natureza exclusivamente jurisdicional e aplicáveis apenas ao caso concreto dos quais emanam. Falsa, letra D. Tá bom, decisões do TSE têm caráter jurisdicional. Agora, a resolução tem caráter normativo. Consulta, consultiva. Então, nós não temos aqui fontes exclusivamente jurisdicionais. Falsa, letra D. E, por fim, a letra E, o Código Eleitoral, a Lei de Inelegibilidades, a Lei dos Partidos, a Lei das Eleições, as resoluções normativas do TSE e as respostas às consultas são fontes de direito eleitoral de mesma estatura, hierarquia e abrangência, podendo ser revogadas um pelas outras. Por que está falso? Vamos lá. Código Eleitoral, Lei de Inelegibilidades, Lei dos Partidos, Lei das Eleições e resoluções são fontes diretas. Só que as consultas, elas são fontes o quê? Indiretas. Então, eu não posso dizer que elas estão na mesma estatura, mesma hierarquia. Então, cuidado com essas questões, porque essas questões, sim, da Banca FCC, essa questão foi maravilhosa. Muita gente caiu com essa questão. Então, você vai marcar na questão número 10 o gabarito letra C. Tudo bem? Assim fechamos o bloco número 2, espero que vocês tenham gostado. Se liga no bloco 3, que é gratuito. Gostou? Vá no site e adquira o curso completo. Um grande abraço.